E agora, gente, como encontrar o predicativo do objeto? Lembre-se, 99% é do objeto direto, 1% é do objeto indireto e só serve para o chamar de apelidar. Então, vamos lá. Como é que eu encontro o predicativo do objeto? Primeiro, você tem que achar as funções citadas. Primeiro passo é achar o verbo. Segundo passo, achar o sujeito. Ver se o verbo é verbo significativo, achar o objeto direto. E se tiver um adjetivo falando do objeto direto, aí você vai começar a aplicar as técnicas. Então, vejam bem. Se você encontrou o objeto direto, a forma mais fácil, transforme o objeto direto em pronome oblíquo. O para o masculino, a para o feminino, lo e lá se tiver RSZ e no e na se tiver M no final da forma verbal. Isso tudo eu explico na aula de pronome. Então, quando vocês assistirem de novo a aula de pronome, vocês vão ver isso. Se o adjetivo se referir ao pronome oblíquo, não tenha dúvida, ele vai ser predicativo do objeto. Exemplo, o juiz julgou seu trabalho bom. Julgou é o verbo significativo, o juiz é o sujeito, então eu posso fazer pergunta. O juiz julgou o quê? Seu trabalho bom. Isto é o objeto direto. Mas esse bom é adjetivo e está falando do objeto direto do trabalho. O que eu falei aqui? Transforme trabalho no pronome oblíquo o, coloque antes do verbo. Se o adjetivo continuar na frase falando do pronome oblíquo, você com certeza encontrou o predicativo do objeto. Então vamos lá. O juiz o julgou bom. Por quê? Ele julgou o seu trabalho, é uma coisa. Julgou o seu trabalho ótimo, é outra coisa. Julgou o seu trabalho ruim, é outra coisa. Então aqui, como seu trabalho foi julgado? Foi julgado como bom. Então, se eu posso transformar em pronome oblíquo, ou posso passar para a voz passiva analítica e o adjetivo se separa do substantivo, ou se o adjetivo fala do pronome oblíquo, ele está me dizendo, eu não sou junto, eu não sou adjunto adnominal. O que eu sou? Eu sou o predicativo do objeto. Então, foi o que aconteceu aqui. Transformei trabalho em pronome oblíquo. O juiz julgou-o bom. O juiz o julgou bom. Transformei o objeto direto em pronome oblíquo e o adjetivo continuou falando do substantivo, do pronome oblíquo. Isso é a prova inequívoca de que ele é predicativo do objeto. Esse é o esquema 1. Esquema 2. Você vai pegar a mesma frase e vai passar para a voz passiva analítica. Volta lá na aula de verbos. Tem 130 vídeos só sobre verbo. E um deles é da voz passiva analítica. O que vai acontecer? Pega a voz ativa e faz um X. O sujeito vai virar agenda passiva. O objeto direto vai virar sujeito, paciente. E vai aparecer a locução verbal de participo. Então, vamos lá. Se passar a frase para a voz passiva analítica e o adjetivo se referir ao sujeito, que era o objeto direto, então nós temos a certeza de que, na voz ativa, ele é predicativo do objeto. Por quê? Porque quando o objeto direto virou sujeito paciente e o adjetivo continuou falando, ele está separado pelo V do verbo. Então, é a prova de que ele virou predicativo do sujeito. Confirma que no objeto direto ele se chama predicativo do objeto. Olha o exemplo. O juiz julgou seu trabalho bom, voz ativa. Agora vou passar para a passiva analítica. Você vai falar, seu trabalho foi julgado bom pelo juiz. Ou foi julgado bom o seu trabalho
pelo juiz. O que aconteceu? O adjetivo se separou. Se separou, ele não está junto. Então, ele não é adjunto adnominal. Ele é predicativo do objeto. Agora, uma coisa que você deve observar. Na voz passiva analítica, o adjetivo ficou separado do sujeito pelo verbo. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Olha lá. Seu trabalho foi julgado bom. O adjetivo está falando do trabalho, separado pelo verbo. Mas aqui ele estava coladinho, parecendo que é adjunto adnominal, mas não é. Porque quando você transformou em pronome oblíquo, ele continuou falando pronome oblíquo. Quando você passou para a voz passiva analítica, ele desgrudou e ficou separado pelo verbo. Então, na voz passiva analítica, o adjetivo ficou separado do sujeito pelo verbo, provando que ele é predicativo do sujeito. Então, na voz ativa, ele é predicativo do objeto. Esquema 3. Se o adjetivo se refere ao objeto direto e está separado por vírgula, lembra? Quem separa o adjetivo para virar predicativo é o verbo ou a vírgula. Então, se tem um adjetivo falando do objeto direto separado pela vírgula, você não precisa nem pensar. Ele é predicativo do objeto. Então, como é que é o esquema? Sujeito, verbo, objeto direto e o adjetivo, olha a vírgula aqui. O juiz julgou o seu trabalho bom. Esse é que seria o certo. Mas na prova, eles não vão pôr a vírgula. Vai quebrar seu galho. Vai lhe dar a resposta. Ele quer que você pense. Por isso, use o raciocínio lógico. Então, lembre-se. Todo adjetivo separado por vírgula será sempre predicativo do sujeito se fala do sujeito, ou predicativo do objeto se ele fala do objeto. Não pode errar. Esquema 4. Todo adjetivo que se refere a um pronome oblíquo é sempre predicativo do objeto. Então, você tem sujeito, verbo, o pronome oblíquo funcionando como objeto direto e o adjetivo falando dele. Quer dizer que o esquema 4 é o que você fez no esquema 1. Você pegou o objeto direto e transformou no pronome oblíquo. Aqui não, ele já está pronto. Então, quando aparecer o juiz julgou o bom está falando desse o, que é o objeto direto. Então, eu não posso errar. Ele vai ser sempre predicativo do objeto. Ele me considera generoso. O generoso sou eu. Então, esse adjetivo está falando do pronome oblíquo, então ele vai ser sempre predicativo do objeto. Não pode errar nunca. Você deixou-nos felizes. Quem que ficou feliz? Nós. O adjetivo está falando do pronome oblíquo. É a prova indiscutível de que todo adjetivo que fala do pronome oblíquo é sempre predicativo do objeto. E quando ele não aparecer como pronome oblíquo, transforme. Transforme o substantivo em pronome oblíquo. Então, aqui você tem um exemplo dos 4 esquemas. Esquema 1. A mãe considerou a notícia ótima. Ótima. Está falando da notícia. Mãe é sujeito. Considerou é o verbo significativo. Esquema 1. Vou transformar a notícia no pronome oblíquo a. E eu vou dizer, a mãe considerou-a ótima. Ou, a mãe a considerou ótima. O que eu tenho? Um adjetivo falando do pronome oblíquo. Não é a prova de que é predicativo do objeto? Então, esse ótima, que fala da notícia, que virou pronome oblíquo, é sempre predicativo do objeto. Agora, o esquema 2, né? Passar para a voz passiva analítica. Então, a notícia vai virar sujeito. A notícia, cadê a frase? A notícia foi considerada ótima pela mãe. A mãe era sujeito agente, virou agente passiva. Notícia era objeto direto, virou sujeito. E o ótimo se separou, provando para mim e para vocês que ele não está junto. Ele não é adjunto adnominal. Por isso, ele é predicativo do objeto. No esquema 3, se vier com vírgula, não preciso nem pensar.
todo adjetivo que fale do objeto direto, separado por vírgula, é sempre predicativo do objeto. E por último, a mãe considerou-a ótima. Aqui eu não preciso pensar, porque o adjetivo está falando do pronome oblíquo. Então, os 4 esquemas detalhados. E aqui, de novo, um exemplo mostrando o que fazer no esquema 1, no esquema 2, no esquema 3 e no esquema 4. E você consegue encontrar o predicativo do objeto com segurança. E se há predicativo do objeto, o predicado tem que ser verbo nominal. Aguardem que agora vem exemplos.